Oi, oi. Bienvenue à tout le monde. Bem-vindos a todos. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce Zoom. Eu estou muito, muito feliz de encontrar vocês hoje à noite, nesse encontro. C'est pour l'annonce de ma deuxième venue au Brésil. É o anúncio da minha segunda vinda para o Brasil. Et pour ces classes particulières que je facilite, E para essa classe particular que eu estou facilitando, parler aux entités, conversando com as entidades, qui est une spécialité Access Consciousness, que é uma especialidade de Access Consciousness, et une nouvelle création e uma nova classe qui s'appelle A True Lady. que se chama a True Lady, uma verdadeira Lady. Donc, ces deux invitations dans 3 villes au Brésil. Então, esse é um convite para 3 cidades no Brasil. À Santo André, A Santo André, Pelotas, Pelotas, yeah! et Cacoal, E Rondônia. Cacoal, Rondônia. Et merci infiniment de m'accueillir dans ces endroits différents du pays. Então, eu estou muito agradecida por me receberem nesses lugares muito diferentes no país. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble? E a pergunta agora aqui é o que a gente pode criar junto? Et quelles contributions peuvent être ces classes pour vous? E que contribuição essa classe pode ser para você? Donc la classe parlait aux entités d'abord. Então, essa classe, conversando com as entidades, em primeiro lugar. Donc c'est une classe qui comprend une introduction d'une soirée. Então, é uma classe que tem a introdução na primeira noite. Et il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis. E não tem uma necessidade de ter um pré-requisito para essa classe. Tout le monde est invité à découvrir qu'est-ce que parler aux entités. E todo mundo vai estar convidado para descobrir o que é conversar com as entidades. Et puis la classe se poursuit donc 2 jours complémentaires. E essa classe, então, tem mais 2 dias complementares. Pour les personnes qui auraient participé à une classe Access Bar. E para as pessoas que já participou de uma classe de barras, de Access. Qui est un prérequis. Que esse é um pré-requisito. Para toda a classe, este é um pré-requisito. Pour aller plus profondément dans ces outils pour parler aux entités. Para ir mais profundamente nessas ferramentas para conversar com as entidades. Donc, il existe un seul manuel pour la classe parler aux entités. Então, existe só um manual para a classe de conversando com as entidades. Donc, avec cette classe, vous aurez tous les outils pour pouvoir communiquer avec les entités. Então, nessa classe, você vai ter todas as ferramentas para poder conversar com as entidades. Mais qu'est-ce que c'est les entités? E o que são as entidades? Et qu'est-ce que vous savez des entités? E o que você sabe sobre as entidades? Que vous n'avez pas reconnu? E que você não está reconhecendo? Que você não reconheceu ainda? Combien de résistances est-ce que vous mettez entre vous et les entités? Quantas resistências você coloca quando fala sobre as entidades, quando você entra nesse tema? Combien de barrières? Quantas barreiras? Et combien d'émotions et de sentiments est-ce que vous utilisez? Quantos de emoções e sentimentos vocês utilizam? Pour vous séparer de la conscience des entités. Para se te separarem da consciência com as entidades, da consciência com as entidades. Et si on commençait à ouvrir cet espace de conscience? E se você começa a abrir esse espaço de consciência, tout ce qui vous empêche de commencer à ouvrir la porte à cette conscience du monde de l'invisible. E o que te impede de você entrar nesse mundo, entrar nesse espaço do mundo do invisível? Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Vocês gostariam de destruir, descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont vos questions.
Então, o que me interessa é saber quais são as suas perguntas, quelles sont vos résistances, quais são as suas resistências quelles sont les peurs e quais são os medos et les histoires que vous avez entendues e as histórias que vocês escutaram, que si on avait la clarté sur cela, e que se você tivesse clareza sobre isso, inviterait tellement plus d'aisance dans votre vie. então vocês teriam mais facilidade, mais tranquilidade com as suas vidas. Donc tout ce qui vous empêche de poser ces questions, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Tudo que impede vocês de fazer essas questões, vocês gostariam de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Donc je vais continuer à parler de cette classe et je suis à votre écoute pour toute question. Sim, então eu vou continuar falando um pouquinho dessa classe, desse curso, e vocês podem fazer perguntas. Donc la classe par Yes et Esil. Uhum. Deixa eu ver. Tá aqui na... Pregunta? Ah, não tem na pergunta? Não tem no bate-papo? Non, il n'y a pas aucune demande dans le chat, mais... Ok. Oui. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le microphone? Le micro. Demande-leur s'ils veulent ouvrir le micro, tu le demandes dans le chat. Alguém quer falar alguma coisa no microfone? Eu? Sim. Juscelene. Juscelene. Hello. Hello. Hi. Salut. Como a gente poderia, digamos, nos beneficiar nesse momento com as entidades, pedir a contribuição delas, principalmente até para essa classe mesmo? Uhum. Essa classe que vem ter agora. Comment nous pouvons demander des contributions des entités pour cette classe même que nous avons avoir maintenant? Oui. Alors déjà, est-ce qu'on est prêt à recevoir la contribution des entités vraiment? Então, você gostaria de receber a contribuição das entidades mesmo, de verdade? Et c'est un peu comme l'univers, dans quelle mesure en fait on essaie de contrôler ce qu'on demande. Uhum. Então, em qual medida você está querendo controlar isso que você está perguntando? Plutôt que d'être dans le laisser-être de ce qu'ils veulent contribuer. Uhum. Então, se você puder simplesmente deixar isso que você... liberar isso que você quer receber. Donc, ça demande aussi avec les entités de ne pas avoir de point de vue et d'attente. Então, quando você está relacionando com as entidades, você não pode ter uma expectativa de um ponto de vista com relação a isso. Et encore plus que dans d'autres classes. E ainda mais com relação a essa classe. D'être présent pour recevoir les prises de conscience. Então, está livre para poder receber a consciência. Sim? C'est le cadeau de cette classe parler aux entités. Este é o presente dessa classe de conversando com as entidades. Pour les personnes qui veulent arriver à plus de conscience. Que as pessoas vão ter mais de consciência, mais consciência. Et qui veulent plus recevoir. E vão receber mais. C'est vraiment une des classes. Verdadeiramente uma das classes qui vous permet d'accéder à cet espace de conscience et de recevoir. E que permite acessar esse espaço de receber esse espaço de consciência e de receber. Parce que on parle de l'invisible. E porque a gente fala do invisível. Et on parle de quelque chose où on a beaucoup de points de vue. Então a gente fala de uma coisa que as pessoas têm muitos pontos de vista. Donc cette classe va nous permettre en fait de se détacher de ces points de vue. Então essa classe permite que a gente se libere desses pontos de vista. Pour accéder à sa vraie puissance. Então, e que permite a gente acessar a nossa verdadeira potência. Qui est la conscience.
que é a consciência. Donc, partout où vous avez mis la puissance dans quelque chose d'autre que votre savoir, Então, todos os lugares que você colocou o poder, a potência em outras coisas que mais do que no seu próprio saber, l'être infini que vous êtes o ser infinito que você é, et la capacité à percevoir et recevoir infiniment, e a capacidade de receber e perceber infinitamente, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? vocês gostariam de destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, Online, Shorts Boys and Beyonds. Et tu vois, Juscelène, c'est en ça que tu peux recevoir la contribution des entités. Então, o que eu gostaria de perguntar é, você gostaria de receber a contribuição das entidades? C'est en ouvrant cet espace de ton savoir Então, é esse espaço desse seu saber, et plus de te dire comment faire. e mais de te dizer como fazer. C'est qu'est-ce que je sais O que eu sei et qu'est-ce que je peux être pour inviter la contribution des entités. e o que eu posso ser para convidar a contribuição das entidades. Que ce soit pour la création et l'invitation à ces classes, E qual que é a criação para a invitação para convidar essa classe, pour créer plus de possibilités dans sa vie, para criar mais possibilidades na sua vida pour créer plus de possibilités dans ses business, e mais possibilidades no seu trabalho, no seu business. Ça a coupé. Je ne sais pas si on a entendu. Oi? Pardon? Pour inviter plus de possibilités dans ses business. Ah, então, para convidar mais possibilidades no seu business, no seu trabalho. Et c'est aussi la contribution qu'on va commencer à être pour les autres. E essa contribuição que vai começar a ser para os outros. Avec cette nouvelle conscience qu'on va avoir. E com essa nova consciência, quando ela vem. Que ce soit dans notre vie de tous les jours. E quando a gente está na nossa vida, no cotidiano. Que ce soit si on est praticien Access Bar ou autre processus corporel. Que para ser mesmo que você seja uma praticante ou facilitadora de barras ou de uma outra coisa parecida. Donc, c'est les praticiens et facilitateurs qui ont des nouveaux outils pour leurs clients. Então, é o praticante ou facilitador que tem novos e ferramentas para atender os pacientes. Et c'est aussi comment on peut contribuer aux entités. E também como contribuir com as entidades. Et tout ce qui vous empêche de percevoir et de recevoir cela. E tudo que impede você de perceber e receber isso. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Vocês gostariam de destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et si je peux parler de mon exemple? Então, eu posso falar do meu exemplo? Moi, j'avais très peur des entités. Eu tenho muito medo de entidade. Et quand j'ai commencé Access Consciousness, então, quando eu comecei a minha carreira durante o Access, et que j'ai entendu parler des entités, e que eu escutei falar de entidades, je me suis dit, oulala! Eu me disse, uau! Oulala! Donc, partout où vous avez des résistances, em todos os lugares onde vocês têm resistência, voire des souffrances physiques ou psychiques. E dessa... Alors, physique ou émotionnelle? Nessas sensações físicas ou emocionais. C'est où vous réduisez votre puissance. E que você reduz a sua potência. Je suis en train actuellement de suivre la classe Choix des possibilités avec Gary Douglas. Então eu fui nessa classe de escolha de possibilidades com Gary Douglas. Et on parle de ces douleurs qu'on a dans nos vies, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. E ele disse sobre essa dor ou pode ser emocional ou física. Pour refuser sa puissance et sa conscience. E para evitar a sua potência da sua consciência.
À quel point, donc, vous résistez à votre conscience et à votre puissance? Então, a que ponto você tem a resistência da potência, que você resiste a essa potência e a essa consciência? Et dans quelle mesure cette classe pourrait vous permettre d'avoir plus d'aisance dans votre vie et avec votre corps et avec ce qui vous entoure? E a que ponto essa classe pode te dar mais de leveza a sua vida, as coisas à sua volta, no seu trabalho, para você? Et tout ce qui vous entoure? E tudo que está em volta de você. Et tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo que impede de vocês de ter clareza sobre isso, vocês gostariam de destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc cette classe parler aux entités, ça va vous apporter la clarté évidemment sur qu'est-ce que les entités. Então, essa classe de conversando com as entidades vai trazer mais clareza sobre o que é isso de conversar com as entidades. Mais ces outils, en fait, ça va vous servir dans tellement de domaines par rapport à la conscience et votre puissance. E as ferramentas dessa classe vão te dar muita clareza, vão te trazer muitos instrumentos para você ter mais clareza sobre a sua consciência e a sua potência. Et quand je parlais que je voulais pas les regarder parce que j'avais peur des entités. E quando eu não quero olhar porque eu tenho medo de entidades. C'est comme si en fait ma conscience globale c'était un cercle. Então é porque na verdade a consciência global é um círculo. Et qu'il y avait une part en fait que je voulais pas les regarder. E tem uma parte que eu não quero olhar. Donc c'est en quoi en fait d'avoir résisté au monde des entités, ça me coupait d'une part de ma conscience. Então as pessoas que resistem a essa classe, a essa conversar com as entidades, cortam um pouco da consciência que você poderia ser, da consciência total que você poderia ter. Donc partout où vous êtes encore en résistance par rapport à accéder à votre conscience. Então, todos os lugares onde você tem uma resistência para acessar a sua consciência com potência, qui vous apporterait tellement plus d'aisance, joie et gloire dans votre vie. E que poderia trazer mais facilidade, alegria e glória. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Vocês gostariam de destruir e descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, Online, Shorts, Boys and Beyonds. On a des questions dans le chat. Anna, tu peux regarder et me traduire? Oui, je vais. Alors, Fatima. Oui. Est-ce que j'ai répondu à la question de Jusilène? Você já conseguiu traduzir, responder a sua questão, Jusilene? Ela conseguiu responder a sua questão? Cool. Sim. Ah, tá. Aqui, bate-papo. Pardon. Oui, Marie a demandé est-ce qu'il y avait une entité qui avait résisté à suivre son chemin? Quando on fait le déblayage, quoi? É quando faz a facilitação, é isso, Daí? Est-ce qu'il y a une entité qui avait la résistance de suivre son chemin? La question, c'est est-ce que quand des entités, quand une personne fait un déblayage d'entité, est-ce que l'entité peut résister, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ok. En fait, on croit souvent que la seule chose qu'on a à faire avec les entités, c'est les faire partir. Então, na verdade, quando a gente faz essa lavagem, tem umas entidades que elas não querem partir. Et c'est en quoi, en fait, on n'a pas encore les outils pour pouvoir savoir ce qui est vraiment requis, qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, tá. Então, isso, na verdade, as entidades, elas têm facilidade de ir, mas o que acontece é que muitas pessoas não têm instrumento para poder fazer isso.
Donc, c'est comment cette classe vous donne ces outils. Então, essa classe te dá esses instrumentos. Parce que dans ce que Fatima dit, ce que je perçois, Então, do que me disseram e o que eu percebo, c'est qu'elle sait qu'il y a des entités, e que quais as entidades, qu'elle a fait des choses pour faire changer une situation, que elas têm feito algumas coisas para mudar a situação, et que même si elle n'a jamais fait de classe parler aux entités, mas ela jamais fez essa classe de falando com entidades, elle a la conscience qu'il y a autre chose qui est possible. e ela tem a consciência de que outra coisa é possível. Donc, combien d'entre vous avez beaucoup plus de capacité avec les entités que vous avez reconnues? Então, quantos de vocês têm mais de capacidade de reconhecer isso das entidades que vocês jamais reconheceram antes? Et en quoi cette classe parler aux entités vous permettrait, Então, essa classe, falando com as entidades, te permite, comme les autres classes Access Consciousness, como as outras classes de Access Consciousness, de révéler ce que vous savez. De acessar isso que você sabe. C'est ça les questions que vous devez poser par rapport à cette classe. E essa é a questão que são colocadas sobre essa classe. Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis cette classe? O que será a minha vida depois de 5 anos se eu escolher fazer essa classe? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas cette classe? E como seria a minha vida daqui a 5 anos se eu não escolhesse fazer essa classe? Quelle est la contribution pour moi? Qual que é a contribuição para mim? Vous devez poser des questions pour avoir les prises de conscience. Que perguntas eu posso fazer para poder ter mais consciência? Donc, dans quelle mesure, Fatima, cette classe pourrait te permettre d'avoir les outils pour accéder à ce que tu sais possible? Então, a que ponto essa classe te permite ter as ferramentas para acessar a tudo isso que é possível? Est-ce que ça répond à la question de Fatima? Eu respondi a questão? Et en attendant qu'elle nous réponde, je vais passer à la question de Chris. Est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Oui, je vais à la bate papo. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, j'ai traduit la question. Juste traduire que en attendant la réponse de Fatima, je vais répondre à la question de Chris. Oui, Marie, tu pourrais parler sur notre équipe de travail avec les entités. Alors, j'ai traduit en fait la question, Anna, c'est juste, est-ce que tu peux traduire pour les personnes en ligne que je vais attendre la réponse de Fatima et que je vais répondre à Chris? Eu vou traduzir a pergunta da Fátima e eu respondo para todo mundo. Donc, effectivement, Chris, dans la classe Parler aux entités, então, efetivamente, Cris, na classe Falando com as entidades, on ira voir qu'on a effectivement des entités qui peuvent nous contribuer directement. Tem algumas entidades que podem contribuir diretamente. Donc, ça rejoint peut-être un petit peu la question de Fatima. Então, eu vou me juntar pouquinho com a pergunta da Fátima. C'est qu'est-ce qui est possible avec les entités? Que é o que é possível com as entidades. Et quelles sont les différentes possibilités qu'on a avec elles? E quais são as diferentes possibilidades que nós temos com relação a elas? Et Fatima pose la question, comment pouvons-nous comprendre si les entités veulent être facilitées? E a Fátima colocou a pergunta, como as entidades podem... Comment les entités veulent être facilitées? Quando as entidades não querem ser facilitadas? C'est avec les outils de cette classe que tu vas ouvrir ta conscience. Então, com as ferramentas dessa classe, vai abrir a sua consciência. Et que tu vas accéder à ton savoir. E que você vai acessar o seu saber. Pour savoir qu'est-ce qui est requis dans chaque situation. E para saber o que é necessário em cada situação.
c'est tout l'objet, c'est tout l'objectif de la classe parlée aux entités. C'est que faire avec ce qu'on perçoit. Então, esse é o objetivo com essas classes de conversando com entidades, é saber como lidar com tudo isso. Et qu'est-ce qu'on n'a pas imaginé qu'on pouvait recevoir? E o que a gente não imaginou ainda e que a gente pode receber? Dans toutes les projections que vous avez par rapport à cette classe, então, todas as projeções que você tem com relação a essa classe et les objectifs e os objetivos qui vous empêchent de percevoir ce que vous pourriez avoir au-delà, e que te impedem de você chegar a acessar o outro além disso. est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E vocês gostariam de destruir, descriar? Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD, Online, Short, Boys and Beyonds. Dans Access, il n'y a jamais de limite. Então, em Access, a gente não tem nunca um limite. Et au moins on met d'objectifs. E menos ainda objetivos. Et au plus on accède à l'espace infini. E mais a gente acessa o espaço infinito. Des possibilités et avec les entités aussi. De possibilidades e com relação às entidades também. Est-ce que c'est plus clair pour Chris et pour Fatima? Está mais claro para a Cris e para a Fátima? Sim. Si. Yeah, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la classe parlée aux entités? Tem alguma outra pergunta com relação à classe conversando com as entidades? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui se demandent qu'est-ce que ça peut créer cette classe pour elles? Então, tem alguém que pergunta o que essa classe pode contribuir, pode oferecer para ela, para sua vida. Sim? Gratita ou Christ? Gratitude. La question que j'aime bien poser, parce qu'on est tellement dans notre mental. Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando a gente geralmente está no padrão mental. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que cette classe parler aux entités? É essa pergunta. O que essa classe de conversando com as entidades peut inviter au-delà de tout ce qu'on a imaginé? Pode convidar além disso, de que todo mundo jamais imaginou. Et c'est aussi à quel point on ne mesure pas. E a que medida a gente não mede nada. La contribution qu'on peut être avec cette conscience. E a contribuição que a gente pode ser com essa consciência. Aussi pour la planète. E também para o planeta. Je suis pour moi, ça a ouvert énormément de choses, cette classe. E para mim, isso abriu enormemente, essa classe, essa pergunta abriu enormemente, expandiu. Et ça a ouvert aussi cette communion avec tout ce qui m'entoure. E é também essa comunhão com tudo isso que me rodeia, que está em volta de mim. Et je reçois tellement plus de la planète. E eu recebo muito mais do planeta. Et de ce qu'on appelle les entités de la nature. Disso que a gente chama das entidades da natureza. Que l'on voit dans la classe le commencement. E que eu falei na classe no começo. Et c'est aussi comment je sais maintenant. E também como eu sou agora. Comment contribuer à la planète. E como contribuir para o planeta. Parce que pour moi, c'était une vraie question. E porque se a gente tem uma pergunta. Et il y a vraiment cette notion d'être dans sa puissance et dans sa conscience. Verdadeiramente ser na sua total consciência, na sua total potência. Pour avoir la clarté de la contribution qu'on peut être. Para ter a clareza da contribuição que a gente pode ser. Donc, pour les personnes qui se posent ces questions, e para
as pessoas que se colocam, que se perguntam, notamment par rapport à la planète. E também com relação ao planeta. Et pour moi, c'est très puissant au Brésil. E para mim é até muito potente no Brasil. Et c'est peut-être pas une coïncidence que je vienne. E é uma total coincidência que eu tô vindo. Qu'est-ce qui est possible d'ouvrir avec ces classes parlées aux entités? O que é possível abrir com essa classe conversando com as entidades? Pour la planète. Para o planeta. Pour le Brésil. Para o Brasil. Pour l'Amazonie. Para a Amazônia. Qu'on n'a pas imaginé jusqu'à maintenant avec aisance totale. E que a gente nunca imaginou até agora com total facilidade. Et tout ce qui vous empêche de percevoir cela, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? E tudo que impede de perceber isso, vocês gostariam de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Et voyez comment ça résonne pour vous? Vocês percebem como isso, vocês recebem isso? Depuis combien de temps le monde de l'invisible attend que nous soyons conscients? Et pardon, tu peux répéter? Depuis combien de temps? Quanto tempo? Le monde de l'invisible attend que nous soyons conscients. O mundo do invisível, de quando a gente começou a conhecer. Pour inviter des futurs différents. Para convidar futuro diferente. Et de nouvelles possibilités pour la planète. E uma nova possibilidade para o planeta. Et tout ce qui nous empêche de reconnaître cela, est-ce qu'on veut bien le détruire et décréer? Tudo que impede vocês de reconhecerem isso, vocês gostariam de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Et ce que je vois, c'est que ça parle beaucoup à Anna. O que eu vejo é que isso fala muito para Ana. Et à combien d'entre vous ça parle aussi ou ça réveille quelque chose que vous n'avez pas reconnu? E como que isso acorda, levanta algumas coisas para você também, que vocês não reconheceram ainda. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport à cette classe parlée aux entités? Vocês têm alguma pergunta a mais sobre essa classe, conversando com as entidades? Je regarde, il y a Maria qui a posé une question que je vais traduire. Ah, merci. Alors, et quand vous savez qu'il y a une entité qui vous fait souffrir et que vous lui demandez d'aller là où elle vient et qu'après un moment elle revient, que faut-il faire pour... Alors, Maria, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, e com relação a isso que eu acabei de conversar, vérité, verdade, vérité. Sim, verdade. Verdade. Est-ce que c'est une douleur ou une intensité? Isso é uma dor ou uma intensidade? Qu'est-ce qui est le plus léger? O que é douleur? Mais leve? O que é mais leve? É uma dor ou uma intensidade? A dor. Ok. Alors, vérité, est-ce que c'est ta résistance aux entités, oui ou non? Verdade, é a sua resistência com as entidades, sim ou não? Sim. Oui. Donc, c'est exactement ce dont j'ai fait référence tout à l'heure. Então, é exatamente isso que eu fiz referência algum momento atrás. Dans quelle mesure est-ce que tu utilises la douleur? Em que medida você usa a dor pour cacher ta puissance et ton potentiel avec les entités? Para esconder a sua potência, seu potencial com relação às entidades. Et tout ceci fois un joyard. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Tudo que isso vem à tona, vamos destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Combien d'intensité utilises-tu?
Quanto de intensidade você utiliza pour créer para criar le rejet de la conscience? Est-ce que tu choisis? o acesso à consciência que você utiliza? Et tout ceci foi un joyar. Est-ce que tu veux bien détruire et créer? Você gostaria de tudo que isso veio, você gostaria de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que tu refuses O que de você reconnaître recusa de reconhecer qui crée la douleur que tu choisis? que cria a dor que você escolhe? Et tout ceci foi un joyar. Est-ce que tu veux bien détruire et créer? Tudo isso vezes um dezilhão você gostaria de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et combien de plus d'aisance tu pourras avoir dans ta vie avec ton corps? E quanto mais de facilidade você poderia ter na sua vida e com seu corpo, si tu te permettais d'être présente et consciente à ce que tu sais. se você permite ter presença e consciência àquilo que você sabe. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu veux bien détruire et créer? E tudo que impede isso, você gostaria de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et c'est ça que peut être le cadeau de cette classe pour toi. É isso que é o presente dessa classe para você. C'est de reconnaître ce que tu sais. É reconhecer isso que você sabe. Ne plus résister. Não mais existir. Et avoir plus d'aisance et de puissance dans ta vie. E ter mais facilidade e potência na sua vida. Et je suis sûre que ça ne s'applique pas qu'à Maria. E eu tenho certeza de que isso tem relação a que você... tu peux repetir? Tu peux redire? Je suis sûre que ça ne s'applique pas que à Maria. C'est pas que pour Maria ce que je dis. Ah, tá. Não é só para Maria que isso que eu disse. Combien d'entre vous résistez à ce que vous savez et à votre puissance? E quantos de vocês estão resistindo de saber com a sua consciência, a sua potência? Qui crée la douleur que vous choisissez. Que cria a dor que você escolhe. Et est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Vocês gostariam de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et Fatima, entendi, Maria, cool. Et comment ça devient mieux que ça? Como, quoi? Pardon? Comment ça devient mieux que cela? Ah, sim, como pode melhorar? Como pode melhorar? Cool. Et on a une question de Fatima aussi. A gente tem uma pergunta da Fátima também. Qui dit qu'elle entend parler des entités, les équipes de travail. E que ela escutou falar das entidades de equipe de trabalho. Les élémentaux. Pardon? Les élémentaux. Ah, os elementais. Uhum. Les anges. Os anjos. Tout ça, c'est ce isso, qu'on entend. É isso que a gente escuta. Et cette classe, ça permet de t'apporter la clarté. Então, essa classe permite trazer a clareza. Pour justement ne plus avoir cette confusion. Para justamente não ter mais essa confusão. Sur tout ce qu'il y a dans les entités. Sobre tudo isso que existe sobre as entidades. Parce que les entités, c'est pas une sorte d'entité. Porque a entidade não tem somente um tipo de entidades. C'est beaucoup de sortes d'entités. E tem um monte de tipos de entidades. Et Maria dit qu'elle adore les anges. E Maria, ela disse que ela adora os anjos. Ce qu'elle appelle les anges. O que ela chama de anjos. Mais qu'est-ce que sont vraiment les anges? E o que são verdadeiramente os anjos? Et avec plus de clarté, comment tu peux encore plus recevoir de cette énergie que tu aimes? Uhum. E como você pode ter mais clareza
que poderia trazer mais compreensão disso que você gosta, que você ama. Parce que toutes nos définitions des choses, Porque todas as definições das coisas ça crée des limitations. Cria as limitações. Donc, toutes les définitions que vous avez choisies, Então, todas as definições que vocês escolheram, qui créent les limitations à la conscience, que cria a limitação para a consciência, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? vocês gostariam de destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Uau. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la classe des entités? Tem mais alguma pergunta com relação à classe de conversando com as entidades? Ou est-ce que vous voulez que je vous parle de la classe A True Lady maintenant? Vocês gostariam de que eu fale sobre a classe de verdadeira Lady agora? Yes! Oui! Oui, oui, oui! Alors, cette classe A True Lady, então, essa classe, a verdadeira Lady, elle vient de naître. Ela acabou de nascer. Je l'ai co-créée avec une autre facilitatrice certifiée. Então, eu co-criei essa classe com uma outra facilitadora Qui certificada. s'appelle Carlita Tiba. Que se chama Clarita Tiba. Et pourquoi nous avons créé cette classe? Então, e por que a gente criou essa classe? Parce qu'on a conscience que quelque chose de différent est possible pour les femmes. Porque a gente percebe, sente que alguma outra coisa é possível para as mulheres. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'un mouvement féministe. E quando eu falo isso, eu não falo de amor não feminista. Je parle ce qu'on peut choisir d'être. Eu falo do que a gente pode escolher ser. Comment on peut choisir sa grandeur. Como a gente pode escolher a nossa grandeza. Pour créer une vie à cette image. Para criar essa imagem. Inviter plus grand pour le monde. Para convidar mundo melhor, um mundo maior. Et être l'invitation à quelque chose de différent pour les nouvelles générations. E para ser convite para essa nova geração. Para criar uma coisa diferente para essa nova geração. Et il y a tellement de définitions et de limitations autour du fait d'être une femme. E tem monte de definições e conclusões do que significa ser uma mulher. Et on ne se rend pas compte à quel point on est nos propres limitations la plupart du temps. E com relação a isso, quanto a gente cria as nossas próprias limitações com essas definições. Donc, c'est quel mensonge on a acheté? Então, pardon, tu peux redire? Quel mensonge on a acheté? Oui, então, que mentiras a gente comprou? Qui nous empêche d'être cette grandeur. Que impede de ser essa grandeza. Et qu'est-ce que c'est que vous appelez une vraie lady, une true lady, une vraie dame? Então, o que é que vocês pensam que é uma verdadeira lady? Et à quel point vous mettez cette énergie-là à distance de vous? E a que ponto você coloca essa energia à distância de você? Distante de você? Alors que vous êtes un élément essentiel à cette énergie dans le monde. E na medida em que você é uma energia essencial nesse mundo. Donc, pour moi, il manquait quelque chose. Então, para mim, foi me mostrado uma coisa. On parle des relations différentes. A gente fala de uma relação diferente. On parle des gentlemen. A gente fala de ser humano. On parle du salon des femmes. A gente fala do salão da fêmea.
Mais c'est comme s'il y a cet espace d'être une vraie lady qui n'est pas encore née. Aham. A gente fala desse espaço da verdadeira lady que ainda não existe, não foi nascida ainda. Et ce qui est incroyable, c'est que cette classe, j'ai commencé, la première classe que j'ai facilité, l'introduction, c'était à Sao Paulo. Aham. E é maravilhoso porque a primeira classe que eu facilitei, a primeira classe dessa de verdadeira lady que eu facilitei foi em São Paulo. Et c'était il y a 1 mois. E já fez um mês. Et j'ai diffusé cette photo et cette première classe partout en Europe, en France, etc. E eu postei essa foto desse curso em todos os lugares da França, todos os lugares da Europa. Et avec toutes ces classes qui sont à venir, E todas essas classes que estão chegando, c'est incroyable l'énergie que toutes les femmes ont perçue de la vraie lady. e é incrível essa energia que todas as pessoas sentem do que é ser a verdadeira lady. C'est comme si c'était enfin le moment de choisir d'être la vraie lady qu'on est. É como escolher ser a verdadeira lady no mundo, escolher essa potência no mundo. Et c'est un espace paisible. E é espaço que você pode sentir. Paisible, de paix, tu vois. Paix. Peace. Paisible. Peaceful. Ah, ok. É pardon, merci. É espaço pacífico. Puissant. Potente. Où l'élégance Onde a elegância amène l'espace où il n'y a plus rien à dire et à faire. E traz espaço que não diz o que fazer. Donc c'est vraiment d'être cette vraie lady. Então é verdadeiramente ser essa verdadeira lady. Et d'inviter à des futurs différents. E convidar esse espaço diferente. Donc c'est tout ce qu'on explore on commence à regarder ça dans cette introduction. Então a gente começa a olhar para isso nessa introdução. Donc qui aura lieu dans les 3 villes au Brésil. E eu vou trazer ela para todas as três cidades do Brasil. Et pour celles qui voudront aller encore plus loin. E para essas pessoas que querem ir pouquinho mais além. On fera une classe d'une journée le 30 novembre. A gente vai fazer uma classe durante todo o dia, no dia 30 de novembro. Avec Carleta, toutes les deux. Com a Carleta. Donc, toutes les deux. Pardon? Toutes les deux. Então, elas duas vão facilitar essa classe durante todo o dia. En direct du château en Italie, Casal Borgone. Direto do castelo da Itália, na Borgonha. Donc, c'est le lancement d'une nouvelle ère. Então, é lançamento de novo ar. Et de nouvelles possibilités pour les femmes. E de uma nova possibilidade para as mulheres. Et qu'est-ce que ça peut inviter de différent dans les relations? E tudo que você espera de uma nova relação, de uma relação. Et quelle contribution ça peut être pour les autres femmes et les hommes? E que contribuição isso pode ser para as mulheres e para os homens? Car ce n'est pas un espace de séparation. Porque não é espaço de não separação. C'est vraiment réinviter un espace de communion. É verdadeiramente espaço de comunhão. Mais dans lequel on s'inclut nous-mêmes vraiment. E onde a gente sente nós mesmos verdadeiramente. Est-ce que ça vous apporte plus de clarté? Isso te traz mais claridade, mais clareza?
Oui? Non? Si, oui. Donc, c'est l'invitation de cette introduction d'aller regarder vraiment plus en profondeur qu'est-ce qui vous limite et qu'est-ce qui est possible. Então, é convite para olhar tudo isso que te limita e tudo isso que é possível. Como pode melhorar? Quando Não. pode melhorar. Melhorar. Como pode melhorar? Oui. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez encore Vocês ainda têm algumas perguntas par rapport à ces classes qui arrivent chez vous? sobre essa classe, essas aulas que estão chegando até vocês? Moi, je suis tellement impatiente. Eu estou muito impaciente. Ok. Des questions? Vocês têm perguntas? Minha mãe. C'est ma mère. Jolo. Falou perfeitamente. Oui. Ela disse que tu parlais parfaitement. Como pode melhorar? Obrigado. Alors. Donc, on reste à votre écoute pour toute question. Pardon? On reste à votre écoute pour toute question. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Pour, todas as questões. Donc, vous avez des interlocuteurs dans chaque ville. Então, esse interlocutor... Pardon? Interlocutor? Vous avez des interlocuteurs dans chaque ville. Ah, então, vamos ter esse interlocutor em cada cidade. À Santo-André. E que te espera. Tu comprends, Anna? Oui. Ouais. Santo-André, Pelotas. Ah, que te espera a Pelotas. Et Cacoal. E Cacoal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem falar. Et merci de rappeler cela, Chris. E muito obrigada por me lembrar disso, Chris. La classe A True Lady sera aussi en ligne pour les personnes qui ne pourraient pas être sur place. Ah, sim. A classe sobre a verdadeira lady, vocês podem participar online. Jolobo, oui, c'est... Comment on dit? Elle vient? Ela vem. Elle vient. Elle vient. Et Dorothea, merci aussi de mettre le lien du WhatsApp. Et pardon? Dorothea, merci de mettre le lien du WhatsApp. Ah, então, muito obrigada por... Vocês podem me juntar pelo WhatsApp? Il y a effectivement un groupe pour venir poser toutes vos questions par rapport à ces classes. Ah, sim. E vocês podem se juntar a esse grupo no WhatsApp, que vocês podem fazer todas as perguntas, né, dentro deste grupo. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, j'espère. Então, não hesitem e eu digo até logo, eu espero. Et en espérant déjà avoir beaucoup pour vous, beaucoup ouvert pour vous ce soir. E eu espero que tenha aberto muitos para vocês essa noite. Et quoi d'autre est possible? E o que mais é possível? Et como pode melhorar? Melhorar. E como pode melhorar? Ai, de nada, Fátima. Gratidão. 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 Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Merci.
Kisses, Fernanda.